O travoeiro que me casava era um monstro. A última coisa que eu esperava naquela manhã era encontrar a minha irmã a usar o meu vestido. Seda apertada demais. Pérolas a adornar o cabelo dourado em vez do meu castanho. Não era por amor. Era por poder. A minha irmã queria uma coroa, mesmo que amaldiçoada. Por isso, deixei que ela levasse. Só não esperava que o Rei Lobo sentisse o cheiro da mentira assim que entrasse. O dia amanheceu em Oak Haven, não com o canto dos pássaros, mas com o som oco dos martelos. Servos corriam para montar o estrado do casamento no grande salão, o seu hálito a formar nuvens no ar úmido de outono. Rowena Hale estava junto à janela estreita do seu quarto, a ver o gelo derreter nas ameias. Esfregou os braços nus. A pele estava arrepiada de frio. Hoje, ela seria trocada pelo norte. Era um acordo pragmático. Os territórios do norte, controlados pelos clãs Lycan, tinham levado Oak Haven à fome durante 3 invernos brutais. Lord Alden Hale, o seu pai, finalmente cedera. Oferecera um tratado e o Rei Lobo Garrick Ashdown exigira uma noiva para o selar. Não qualquer noiva. Garrick especificara a filha que escrevia as missivas. A filha que passara os últimos 2 anos a negociar direitos de madeira, remessas de trigo de inverno e patrulhas de fronteira. Rowena. Virou-se da janela, dirigindo-se ao pesado guarda-roupa de carvalho onde o seu vestido de noiva pendia. Era uma peça severa, feita de veludo azul escuro pesado e bordada com um fio de prata modesto. Não havia romance na peça, tal como não havia romance neste casamento. Era uma refém política com um anel no dedo. No entanto, ao estender a mão para a tranca, a porta do seu quarto rangeu ao abrir-se. "Estás acordada", disse uma voz. Rowena virou-se. Camila estava no limiar. A sua irmã mais nova irradiava, o cabelo dourado já escovado pelas suas criadas. Mas não era o cabelo que capturava a atenção de Rowena. Era o veludo azul escuro. Camila usava o vestido. O tecido esticava-se sobre o peito mais cheio de Camila, os bordados de prata distorcendo-se ligeiramente sob a tensão. Ela acariciou as saias com uma mão manicure, os seus olhos azul pálido, arregalados e totalmente desprovidos de culpa. "O que é isto?" perguntou Rowena. A sua voz estava límpida. Ela não gritou. Aprendeu há muito tempo que gritar em Oak Haven só trazia dores de cabeça. "Pai e eu conversamos ontem à noite", disse Camila, entrando totalmente no quarto. Cheirava a lavanda esmagada e água de rosas. Um contraste gritante com a corrente de ar úmido da câmara de pedra. "Ele concorda que mandar-te é um erro. Tu és a intendente desta fortaleza, Rowena. Tu geriras os livros. Tu mantens os servos na linha. Pai precisa de ti aqui." Rowena olhou para ela. A audácia era quase impressionante. "E tu ofereces-te para casar com o senhor da guerra lobisomem por pura bondade." Camila ergueu o queixo. "Ofereço-me para ser rainha. Garrick Ashdown controla metade do continente. É rico para além da medida. Dizem que o seu forte na Cordilheira Alta está cheio de ouro das campanhas do leste. Dizem também que arrancou a garganta ao último emissário que o enganou." Rowena apontou, cruzando os braços. O frio na sala parecia morder-lhe os ossos mais profundamente. "Isto não é um conto de fadas, Camila. É uma troca de reféns. Ele sabe que está a casar com a mulher que negociou os acordos comerciais. Trocamos dezenas de cartas. Cartas ditadas por pai, escritas pela tua mão." Camila mentiu suavemente. Ambos sabiam que Alden Hale não olhava para um livro de contas há 5 anos. "Eu sou uma Hale. O tratado simplesmente exige uma filha de Oak Haven. Eu sou mais bonita que tu, Rowena. Sei sorrir, sei receber, sei encantar. O Rei Lobo vai olhar para mim e esquecer as conversas aborrecidas sobre tarifas de grãos com que o entediaste no pergaminho." Rowena fechou os olhos por um breve momento. Sentiu um peso familiar e exaustivo assentar sobre os seus ombros. Era o peso da infinita vaidade da sua família. Olhou para além de Camila para o corredor onde o seu pai estava semi-escondido nas sombras. Lord Alden não a olhava nos olhos. Ele esfregava nervosamente as mãos, um hábito que sempre precedia a sua covardia. "Pai", chamou Rowena, a sua voz cortando o ar frio. "Diz-lhe para tirar isto." Alden arrastou-se para a frente, os ombros curvados sob o seu gibão de veludo. "Agora, Rowena, sejamos razoáveis. Camila tem um ponto justo. Tu és inestimável para a propriedade e Camila, bem,
Camila tem o temperamento para a vida da corte. Vida da corte? Rowena riu, um som curto e amargo. Ele vive num acampamento militar escavado numa montanha. Come carne crua e corre com lobos. Não há corte. De qualquer forma, murmurou Alden, os seus olhos a lançarem um olhar para as tábuas do chão. A decisão está tomada. Já enviei recado para a cozinha para mudar o nome na peça central de açúcar fiado. Camila será apresentada ao rei Garrick. Rowena olhou para os dois. A sua irmã corada de ganância. O seu pai pálido de fraqueza. Uma parte dela queria lutar. Queria arrancar o veludo das costas de Camila e exigir o seu direito de ser o sacrifício. Mas outra parte, a parte profundamente cínica e cansada até aos ossos, sussurrou um pensamento diferente. Deixa. Se Camila queria atirar-se às goelas de um lobo por uma coroa, Rowena não via razão para impedir. Que Camila tentasse navegar a política violenta e predatória da Cordilheira Alta. Que descobrisse o que acontece quando se tenta encantar um homem que negocia com presas. Fine, disse Rowena suavemente. A luta esvaziou-se dela, deixando para trás uma clareza fria e cortante. Usa o vestido, Camila. Casa com o rei. Camila brilhou, dando um passo em frente para agarrar as mãos de Rowena. Oh, obrigada, irmã. Prometo que te mandarei sedas da capital. Farei com que pai diminua a tua carga de trabalho aqui. Rowena puxou as mãos para trás. Só lembra-te de respirar quando o espartilho apertar. Apertaste-o mal. Saiu de junto deles, saindo para o corredor de pedra frio. Não olhou para trás. Desceu as escadas sinuosas dos servos, os seus chinelos de couro macio não fazendo som. Encontrou uma capa de lã velha na despensa, enrolando-a à volta da sua camisa de linho. Serviu-se de uma chávena de vinho amargo, sobras da noite anterior, e sentou-se num barril de flores nas sombras da despensa. A fortaleza acima dela estava viva com uma energia frenética. A armadilha estava montada. A isca tinha sido trocada. Agora, tudo o que tinham de fazer era esperar pelo lobo. O meio-dia trouxe o som de trovões. Não era chuva. Era o estrondo rítmico e abalador de 200 cavalos pesados a subir pela estrada do vale. Rowena estava na galeria do segundo andar, com vista para o pátio principal. Permaneceu envolta na sua capa de lã castanha, misturando-se perfeitamente com as sombras e os servos apressados. Abaixo dela, os portões de Oakhaven estavam escancarados. A grade de ferro foi levantada tão alto que os dentes de ferro rasparam a pedra. O pátio estava lotado. Lord Alden estava no centro, a suar profusamente apesar do frio de outono. Ao seu lado estava Camila. Parecia linda. O veludo azul apanhava a luz pálida do sol e o seu cabelo dourado estava arranjado em intrincadas tranças entrelaçadas com fio de prata. Ela sorria, praticando o olhar humilde para cima que aperfeiçoara nos escudeiros. Então, a vanguarda chegou. Não havia estandartes, nem trombetas, nem arautos a anunciar a sua chegada. A guarda Lycan simplesmente verteu pelos portões como uma maré escura. Montavam cavalos de guerra enormes e peludos que pareciam mais bestas de carga criadas para resistência e violência. Os homens em si eram aterradores, ombros largos, cicatrizes, vestidos em couro endurecido e aço escuro. Não tagarelavam, não sorriam. Formaram um perímetro perfeito e silencioso em redor do pátio, os seus olhos ambar a varrerem as ameias, as janelas, as sombras. Rowena prendeu a respiração enquanto um único cavaleiro se separava do grupo. Garrick Ashdown. Ele não montava um cavalo. Montava uma besta que parecia um cruzamento entre um destruidor e um pesadelo. Negra como azeviche com olhos que rolavam brancos enquanto ele bufava vapor. Garrick desmontou com uma graça fluida que desafiava o seu corpo maciço. Rowena estudou-o do seu ponto de observação escondido. Não era um príncipe bonito de um conto de menestréis? O seu rosto era rude, esculpido por necessidade brutal. Uma cicatriz irregular cortava a sua sobrancelha esquerda, falhando o olho por uma fração de polegada. O seu cabelo era escuro, cortado rente nas laterais e ligeiramente mais comprido no topo, a mudar com o vento. Não usava coroa. A sua autoridade não necessitava de adereços. Irradiava dele, pesada e sufocante. O pátio ficou em silêncio mortal. Até os cavalos pararam de bater as patas. Garrick entregou as rédeas a um guarda e começou a caminhar em direção ao estrado.
Os seus movimentos eram totalmente silenciosos, um predador a aproximar-se de um bebedouro. Lord Alden avançou, curvando-se tão baixo que quase se dobrou ao meio. Vossa Graça, Rei Garrick, bem-vindo a Oakhaven. Estamos honrados. Somos agraciados com a vossa presença. Garrick não olhou para Alden. O seu olhar, penetrante dourado pálido, estava fixo inteiramente em Camila. Rowena viu a sua irmã vacilar por um microsegundo. O sorriso de Camila apertou-se. A presença física pura e avassaladora do Rei Alfa estava a atingi-la. Esta não era uma nobre com quem ela pudesse manipular com uma risadinha e um toque no braço. Este era um assassino. Mas Camila recompôs-se, curvando-se numa reverência impecável e praticada. Meu rei, murmurou Camila, a voz ofegante e doce. Esperei muito por este dia. Garrick parou a poucos pés dela. Inclinou a cabeça. O ar no pátio parecia esticar-se, apertando como a corda de um arco. Rowena inclinou-se contra o balaustre de pedra fria, o coração a bater contra as costelas. Garrick inspirou lentamente. Não foi um cheiro óbvio. Foi uma ligeira dilatação das suas narinas, uma inspiração profunda que amostrou o ar entre eles. Ficou perfeitamente imóvel por um longo momento. Depois olhou para o rosto de Camila, olhou para o veludo azul escuro do seu vestido, olhou para suas mãos manicuradas. Tu és a filha aclamada, disse Garrick. A sua voz era um barítono baixo e grave que vibrava contra as paredes de pedra da fortaleza. Não era uma pergunta. Eu sou, disse Camila, aproximando-se, encorajada pelo facto de ele não lhe ter arrancado a cabeça imediatamente. Estou pronta para partir para a Cordilheira Alta, Vossa Graça. Já arrumei as minhas malas. Estou ansiosa por ver a minha nova casa. A mandíbula de Garrick esticou-se. Lançou um breve olhar a Alden, que praticamente vibrava com alívio nervoso. A troca funcionara. O rei aceitara a noiva. A cerimônia, disse Garrick friamente. Vamos tratar disso. Quero estar na estrada antes do anoitecer. Claro, imediatamente. Alden gaguejou, gesticulando selvaticamente em direção ao grande salão. O septo está preparado. O banquete aguarda. Garrick virou-se e marchou em direção ao salão, os seus guardas a entrarem passo atrás dele. Camila rapidamente pegou no braço do pai, o rosto a quebrar num sorriso triunfante. Lançou um olhar para as janelas, embora não pudesse ver Rowena na escuridão. Foi um gesto de jactância. Eu ganhei. Rowena soltou um longo e lento suspiro. Estava feito. O rei não notara. Ou se notara, não... Os homens eram criaturas simples, mesmo os que se transformavam em lobos. Um rosto bonito e um corpete apertado eram geralmente suficientes para apagar qualquer intelecto que eles achassem que valorizavam. Virou-se da galeria. Deveria ir para a cozinha. Se iam partir antes do anoitecer, as rações de viagem precisavam de ser embaladas. Porco salgado, biscoitos duros, maçãs secas. Coisas práticas. Que Camila se preocupasse com as suas malas de veludo. Rowena tinha uma fortaleza para gerir. Mas enquanto descia as escadas em direção aos níveis inferiores, um nó estranho apertou-lhe o estômago. Os olhos de Garrick, dourados pálidos, frios, calculistas. Ele não parecia um homem que fora enganado. Parecia um homem que entrava numa armadilha puramente para ver quem a montara. Rowena acelerou o passo. O grande salão de Oakhaven era sufocante. Centenas de velas ardiam nos candelabros de ferro, aquecendo o ar úmido até cheirar a sebo a derreter e fazão assado. No fundo da sala, num estrado de madeira elevado, estava o padre da aldeia. Era um homem pequeno e frágil, que agarrava o seu livro sagrado ao peito como um escudo. Rowena escorregou para o salão pela entrada dos servos, permanecendo perto da enorme lareira na parte de trás. Puxou a sua capa de lã mais apertada sobre os ombros. Daqui tinha uma vista clara do altar. Garrick estava à esquerda. Não se preocupara em trocar os seus couros de viagem. Uma espada larga e maciça permanecia atada ao seu quadril. Camila estava à direita, parecendo totalmente deslocada na sua opulência ao lado do sombrio senhor da guerra. Alden pairava ao fundo, enxugando a testa com um lenço de linho. O padre limpou a garganta. Reunimo-nos aqui sob os olhos do divino para unir duas casas. A sua voz tremia. Ele apressou-se pelas orações de abertura, aterrorizado que uma pausa pudesse convidar os lobos alinhados nas paredes a atacá-lo.
Camila manteve o seu sorriso sereno, olhando para o perfil de Garrick. Garrick olhava para a frente, a sua expressão totalmente ilegível. Tu, Garrick da casa Ashdown, alfa da Cordilheira Alta, tomas esta mulher como tua companheira e rainha? O padre apressou-se a dizer. Espera. A palavra não foi gritada. Foi dita a um volume normal, mas cortou a sala como uma lâmina física. O padre fechou a boca. Os murmúrios fracos dos cortesãos reunidos morreram instantaneamente. Os guardas Lican moveram as mãos, descendo casualmente para os punhos das suas armas. Garrick finalmente virou a cabeça para olhar para Camila. Antes de jurar um voto, disse Garrick, a sua voz ecoando no salão em silêncio mortal, tenho uma pergunta para minha noiva. Camila piscou. O seu sorriso vacilou. Uma pergunta, meu senhor? Uma simples, disse Garrick, virando o corpo totalmente para ela. Ele erguia-se sobre ela, lançando uma sombra escura sobre o veludo azul do seu vestido. Na tua última carta para mim, datada de 3 semanas antes da lua da colheita, discutimos as tarifas de madeira ao longo do rio Sussurrante. Propuseste um compromisso em relação aos postos de controlo de portagens. Alden soltou um som suave de engasgo ao fundo. O rosto de Camila esvaiu-se de cor. Camila gaguejou. Os seus olhos correram freneticamente para o seu pai, depois de volta para o homem imponente à sua frente. As tarifas de madeira. Sim, claro. Qual foi a percentagem proposta da portagem? Perguntou Garrick suavemente. E de que lado do rio estariam os meus inspetores? O silêncio na sala era agonizante. Rowena permaneceu congelada junto à lareira. Ela sabia a resposta, 12%. A margem oriental, devido às planícies de inundação a oeste. Foi um compromisso brilhante para o qual ela passou 3 noites sem dormir a calcular. Camila engoliu em seco. Meu senhor, certamente um dia de casamento não é hora de discutir livros de contas. Deixo tais assuntos tediosos para os intendentes agora. Tu deixa-nos para os intendentes, repetiu Garrick. Sim. Camila tentou uma risada charmosa e autodepreciativa. Soou como vidro a estilhaçar-se na sala silenciosa. Eu serei uma rainha, não serei? Não deveria preocupar a minha mente com madeira e portagens. Garrick olhou para ela. A pressão do ar na sala pareceu baixar. Os guardas Lycan deram um passo unificado para a frente. O estrondo das suas botas na pedra fez vários cortesãos ofegar e recuar. A mulher que escreveu aquelas cartas, disse Garrick, a sua voz a descer para uma frequência gutural perigosa, passou 2 anos a lutar comigo por cada peça de cobre, cada alqueire de trigo, cada centímetro de território de fronteira. Ela é brilhante, implacável e possui uma mente afiada o suficiente para me esgotar numa negociação. Inclinou-se, o rosto a centímetros do rosto pálido e aterrorizado de Camila. Cheiras a tinta, sálvia seca e estresse. Tu. Garrick inspirou bruscamente, o lábio superior a repuxar-se num leve esgar. Cheiras a água de rosas, vaidade e mentiras. Camila cambaleou para trás como se tivesse sido atingida. Vossa Graça... Lord Alden apressou-se, levantando as mãos. Por favor, um mal-entendido. Camila é uma Hale, a linhagem de sangue é a mesma. Garrick nem sequer olhou para Alden. Estendeu a mão e agarrou a frente do gibão de Alden com uma mão maciça coberta de couro, levantando o Lorde do chão. Alden soltou um guincho estrangulado. O tratado, rosnou Garrick, a fachada humana a escorregar para revelar o monstro por baixo. Os seus olhos sangraram de dourado pálido para um âmbar brilhante e luminoso. Estipulou o autor das cartas, tentam passar uma boneca vestida no seu lugar. Isso é uma ofensa à minha inteligência e uma violação do nosso pacto. Eu deveria queimar esta fortaleza até as fundações. Espadas desembainhadas à volta da sala. O anel metálico ecoou nos altos tetos. Guardas humanos sacaram das suas armas em resposta, mas as suas mãos tremiam. Um massacre estava a segundos de distância. Rowena não podia deixar acontecer. Não se importava com o orgulho de Alden, e certamente não se importava com a humilhação de Camila. Mas os servos, os rapazes da cozinha, os guardas que tinham famílias na aldeia abaixo, todos morreriam se os lobos se soltassem. Saiu da sombra da lareira. A sua voz não era alta, mas levava. No silêncio tenso, foi tão eficaz como um tiro. Garrick congelou.
Não largou Alden, mas virou a cabeça lentamente. Os seus olhos âmbar brilhantes fixaram-se em Rowena através do comprimento da sala. Rowena afastou o capuz. Não vacilou sob o seu olhar. Caminhou para a frente, a lã castanha abafada da sua capa a revelar a camisa de linho simples por baixo. Não usava maquilhagem. O seu cabelo castanho estava amarrado com uma simples tira de couro. Parecia uma camponesa. 12% em madeira bruta, 15% em tábuas serradas, continuou Rowena, a sua voz firme enquanto caminhava pelo corredor central. Os lobos armados abriram-se para ela instintivamente, e os vossos inspetores ficariam na margem oriental. A margem ocidental inunda na primavera, e eu recusei-me a pagar para reconstruir o vosso quartel todos os anos. Parou na base do estrado. Olhou para o senhor da guerra maciço e aterrador que atualmente segurava o seu pai pela garganta. Não respondeste à minha última carta, disse Rowena, cruzando os braços. Presumo que tenhas achado os termos aceitáveis? Garrick olhou para ela. A tensão nos seus ombros maciços desanuviou-se lentamente. O âmbar vibrante nos seus olhos começou a desaparecer de volta para o dourado pálido e penetrante. Um som estranho e baixo ressoou no seu peito. Levou um momento a Rowena para perceber que era uma gargalhada. Abriu a mão, largando Lord Alden sem cerimônia nas tábuas do chão. Alden rastejou para trás sobre mãos e joelhos, a arfar por ar. Garrick desceu do estrado, caminhando para ficar diretamente em frente a Rowena. De perto, era ainda maior. Ela teve de inclinar o pescoço para o olhar nos olhos. Cheirava a agulhas de pinheiro, couro e ozono. Ele olhou-a de cima a baixo, notando a capa de lã barata, as roupas simples, as manchas de tinta ainda visíveis nos lados dos seus dedos. Depois olhou para além dela, em direção a Camila, que chorava silenciosamente no estrado com um vestido de veludo estragado e mal ajustado. Deixaste-a roubar o teu vestido, observou Garrick. É um vestido pesado, respondeu Rowena suavemente. E tem uma longa viagem pela frente. Prefiro usar calças de equitação. Falando nisso, se vamos partir antes do anoitecer, deveríamos saltar o banquete. O porco salgado já está carregado nos vossos vagões de suprimentos. A boca de Garrick contraiu-se. Era o fantasma de um sorriso. Levantou uma mão, gesticulando para os seus homens. Instantaneamente, os Lycans embainharam as suas armas. A ameaça de violência desapareceu tão rapidamente quanto chegara, substituída pela pura e imponente gravidade do Alfa. Sem banquete, concordou Garrick, os olhos nunca saindo dela. Apenas os votos. Estendeu a mão para ela. Era escarificada, calejada e grande o suficiente para esmagar o seu crânio. Rowena olhou para ela por um momento. Este era o fim da sua vida em Oak Haven. Este era o início de algo escuro, imprevisível e inteiramente fora do seu controle. Lançou um olhar de volta para o seu pai, que ainda tossia no chão, e para sua irmã, que a olhava com uma mistura de horror e realização. Rowena estendeu a mão e colocou a sua mão manchada de tinta na palma do Rei Lobo. Os seus dedos fecharam-se à volta dos seus, quentes e sólidos. Faz isso rápido, Padre Thomas, ordenou Garrick ao padre a tremer, puxando Rowena firmemente para o seu lado. Minha rainha tem malas para fazer. Oak Haven desapareceu atrás deles numa cortina de garoa gelada. Rowena não olhou para trás por cima do ombro. Manteve os olhos fixos na trilha lamacenta da estrada norte, as mãos firmes nas rédeas do robusto cavalo castanho que Garrick lhe fornecera. Era uma besta criada para a resistência, muito como os homens que a rodeavam. Cavalgavam num ritmo brutal e punitivo. Os Lycans não paravam por músculos doloridos ou um pouco de chuva. Rowena compreendia por que é que tinham deixado Oak Haven tão efetivamente faminta. Um exército que não precisava de uma pesada cadeia de suprimentos e se movia 2 vezes mais rápido que a cavalaria humana era um pesadelo logístico para combater. Mentalmente, arquivou essa informação. Garrick cavalgava na vanguarda da coluna no seu monstruoso garanhão preto. Ele não falava, não emitia comandos. Uma disciplina telepática silenciosa governava os seus homens. No entanto, Rowena podia sentir a sua atenção. De vez em quando, o maciço senhor da guerra recuava ligeiramente, o seu cavalo entrando em passo ao lado do dela. Nunca oferecia uma capa nem perguntava se ela estava cansada.
Simplesmente observava as suas mãos, a sua postura, a forma como absorvia o ritmo chocante do trote. Na quarta manhã, um vagão de suprimentos perdeu uma roda numa profunda e gelada vala de lama. Rowena observou do seu selim, enquanto 3 guardas Lycan tentavam erguer eixo de carvalho, as suas botas escorregando na lama. Estavam a usar força bruta. Não estava a funcionar. Rowena desmontou. Não pediu permissão. Caminhou para o lado da estrada, agarrou um tronco de bétula caído e arrastou-o pela lama. Alavancagem, disse ela, largando o tronco perto da roda. Agarrou numa pedra grande e plana para servir de fulcro. Coloquem o tronco debaixo do eixo. Empurrem para baixo, não para cima. Estão a desperdiçar energia a lutar contra a gravidade. Os guardas pararam, olhando para ela, depois para Garrick, que estava imóvel no seu cavalo preto. Garrick deu um aceno quase imperceptível. Usaram a alavanca. O pesado carro saltou instantaneamente para cima. Um quarto guarda colocou um bloco de apoio temporário por baixo, permitindo-lhes consertar a roda. Rowena limpou a lama gelada das suas luvas e voltou para o seu cavalo. Montou sem dizer uma palavra. Garrick cavalgou ao lado dela, o seu corpo maciço a bloquear o vento cortante. Tens bolhas nas mãos? Observou Garrick, os seus olhos dourados pálidos a seguirem a pele crua visível onde as suas luvas terminavam. Rédeas de couro e tempo úmido, respondeu Rowena, verificando seus estribos. Elas criarão calos até chegarmos às montanhas. Garrick olhou para a estrada sinuosa e traiçoeira. A tua irmã já teria morrido. A minha irmã teria exigido uma carruagem, 6 cobertores de pele e uma paragem ao meio-dia, corrigiu Rowena, a voz límpida. Terias atirado ela de um precipício até o segundo dia. Garrick soltou um baixo ressonar no seu peito. Foi um som afirmativo. Ela queria ser rainha, disse Rowena, arrepiando-se enquanto uma rajada de ventos atingia. Ela queria a ideia de uma coroa. Ela pensou que era apenas um título. Ela não percebeu que era um trabalho. E certamente não percebeu que não se usa ouro na cabeça. Os Lycans não forjam coroas. Garrick mudou-se no selim, seu pesado armadura de couro a gemer. Seguimos a força. Seguimos aquele que mantém a matilha alimentada e as fronteiras seguras. Pragmático. Rowena sentiu lentamente, aprecio o pragmatismo. É por isso que negociei as remessas de grãos da forma como o fiz. Precisáveis de provisões de inverno. Precisávamos de estradas abertas. Uma equação simples. Garrick inclinou a cabeça, observando-a com uma intensidade recém-descoberta. E qual é a equação para este casamento, Rowena? Foi a primeira vez que ele usou o nome dela. Soou rude e pesado na sua voz grave, retirando todas as pretensões nobres. Rowena encontrou o seu olhar diretamente. Precisavas de uma refém que pudesse gerir uma cadeia de suprimentos. Eu queria sair de uma fortaleza onde eu fazia todo o trabalho enquanto meu pai levava o crédito. Tu ganhas uma intendente. Eu ganho autonomia. Acho que ambos obtivemos exatamente o que negociamos. Garrick olhou para ela por um longo e silencioso momento. A chuva gelada assobiou contra o couro dos seus selins. Ele não ofereceu uma platitude romântica. Não tentou tocar-lhe na face nem sussurrar doces garantias. Era um monstro a avaliar uma parceira muito humana. Bom, disse finalmente Garrick. Esporeou o seu cavalo para a frente. Amanhã subimos a cordilheira. Fica mais íngreme. Mantém o passo. Rowena observou as suas costas largas enquanto ele retomava a liderança. Apertou os dedos dormentes à volta das rédeas. Pela primeira vez na sua vida, não se sentiu como uma peça no xadrez de outra pessoa. Sentiu-se como uma jogadora. O forte da Cordilheira Alta não era um castelo. Era uma fortaleza violentamente escavada na lateral de uma montanha de granito. Portões maciços de ferro forjado guardavam um pátio profundo e cavernoso. Paredes de pedra grossas fundiam-se sem costura com a face natural do penhasco. Não havia tapeçarias, nem jardins ornamentais. Cada centímetro do lugar era concebido para repelir um cerco, resistir a uma nevasca ou abrigar um exército. Chegaram quando o sol mergulhou abaixo dos picos irregulares, lançando sombras longas e afiadas sobre a pedra. O pátio estava repleto de atividade.
Ferreiros martelavam armaduras amolgadas, batedores atiravam feixes de caça fresca para os blocos de matança, e centenas de Lycans moviam-se com energia focada e agressiva. Quando Garrick entrou pelos portões, o barulho parou. Não era o silêncio assustado de Oakhaven, era um respeito profundo e ressonante. Homens e mulheres no pátio largaram as suas tarefas, virando-se para encarar o seu alfa. Garrick desmontou, atirando as suas rédeas a um rapaz à espera. Não olhou para trás para ver se Rowena o seguia. Ele esperava que sim. Rowena desceu do seu cavalo, as pernas quase cederam. 5 dias de equitação implacável tinham castigado o seu corpo humano até ao limite absoluto. Travou os joelhos, respirou fundo o ar gelado e fino da montanha e seguiu pelos maciços degraus de pedra em direção ao salão principal. No interior do forte era tão austero como no exterior. Lareiras enormes ardiam com toras de pinho, combatendo o frio profundo da pedra. Longas mesas de madeira enchiam o espaço, marcadas por facas e canecas pesadas. Um homem maciço bloqueou seu caminho. Era quase tão largo como Garrick, com uma espessa barba ruiva e uma cicatriz branca irregular na garganta. Alfa saudou o homem, batendo com um punho no peito. Bran reconheceu Garrick. Relatório. Patrulhas do Sul apanharam 2 partidas de batedores do bando do Rio Vermelho. Lidamos com elas. Suprimentos de inverno a 70%. Precisamos de mais grãos antes que a passagem congele. Os olhos de Bran mudaram para Rowena. Não tentou esconder o seu ceticismo. Olhou para as suas roupas simples, o seu rosto cansado, o seu perfume humano frágil. Esta é a noiva do tratado, disse Garrick. Não a chamou de rainha. Não exigiu que Bran se curvasse. Ela negociou o tratado de Oakhaven. Bran grunhiu, cruzando os braços do tamanho de troncos de árvore. Ela parece frágil. A altitude vai esmagá-la. Rowena não esperou que Garrick a defendesse. Saiu de trás do ombro maciço do alfa olhando diretamente para o tenente de cabelo ruivo. 70% é insuficiente, disse Rowena, a sua voz nítida e clara, cortando o ruído ambiente do salão. Se considerares a taxa de deterioração das adegas úmidas que cheirei perto dos vossos portões inferiores, na verdade estás com 62%. E se o bando do Rio Vermelho estiver a sondar a tua fronteira sul, terás de aumentar as rações para as patrulhas expandidas. Bran piscou. Olhou para aquela mulher pequena e exausta. Como sabes sobre as adegas úmidas? A podridão tem um cheiro distinto, respondeu Rowena suavemente. Estás a armazenar centeio demasiado perto da água subterrânea. Move-o para o 2º nível ou estarás a comer mofo em janeiro. Quero os livros de inventário trazidos para o solar principal em 1 hora. Além disso, a tua rota comercial oriental está a sangrar dinheiro. Negociei uma tarifa fixa para Oakhaven, mas os teus outros vizinhos humanos estão a cobrar-te a mais pelo sal. Preciso desses contratos também. O silêncio pairou pesado no salão maciço. Alguns guerreiros Lycan, sentados nas mesas mais próximas, pararam de mastigar a sua carne, olhando para a humana que estava casualmente a dar ordens ao seu brutal segundo em comando. A mandíbula de Bran trabalhou. Olhou para Garrick, claramente esperando que o alfa pusesse a humana no seu lugar. Garrick estava encostado casualmente a um pilar de pedra. Um sorriso lento e aterrador espalhou-se pelo seu rosto escarificado. Era o sorriso de um predador profundamente satisfeito. Ouviste-a, disse Garrick suavemente. Traz a minha companheira os livros. Bran engoliu em seco, deu um aceno rígido e apressou-se em direção aos níveis inferiores. Garrick afastou-se do pilar e gesticulou por um corredor de pedra escuro. O solar é por aqui. Rowena seguiu-o. Tochas tremeluziam contra o granito, lançando sombras dançantes. Entraram numa sala grande no fim do corredor. Tinha uma lareira maciça, uma secretária pesada de carvalho coberta de pergaminhos empilhados desordenadamente, e uma cama grande coberta com peles cinzentas grossas. Rowena caminhou diretamente para a secretária. Era um desastre. Pergaminhos empilhados juntos, selos de cera partidos e descartados. Pegou numa folha de pergaminho a escanear a terrível caligrafia. O teu intendente é um idiota, declarou, atirando o pergaminho de volta. Ele é um lutador muito bom, ofereceu Garrick, caminhando para a lareira para atiçar o fogo com um atiçador de ferro.
Lutadores não alimentam exércitos. Matemática o faz. Rowena puxou a cadeira pesada de madeira e sentou-se com um suspiro pesado. Tirou uma bolsa de viagem, tirando o seu próprio bloco de tinta e uma pena afiada. Vou precisar de outra secretária e de melhor iluminação. Garrick observou-a da lareira. Ela não estava a olhar para a cama maciça. Não estava a chorar pela sua casa perdida ou pelas condições duras. Ela já estava a reorganizar mentalmente todo o seu território. Mais tarde naquela noite, a comida foi trazida para o solar. Não em travessas de prata, mas em valas de ferro pesadas. Postas grossas de veado, vegetais de raiz assados e um pão de miolo denso e escuro. Rowena comeu metodicamente, os seus olhos a escanear o primeiro livro de contas entregue. Rasgou um pedaço de pão, mergulhando-o nas gorduras da carne sem nunca desviar o foco das colunas de tinta. Garrick sentou-se à sua frente. Comeu como um lobo, eficiente, arrancando a carne do osso, o seu foco inteiramente no momento presente. Observou-a trabalhar. Perdeste um cálculo na terceira página, disse Garrick, parando subitamente com um osso na mão. Rowena parou de mastigar. Franziu, virando para trás. Tocou com o dedo na coluna de números relativos às rações de cerveja de inverno. Não perdi. Contou. Estás a assumir uma taxa de consumo humana padrão. Os teus homens queimam 3 vezes mais calorias. Ajustei o multiplicador. Garrick atirou o osso para a sua travessa. Recostou-se, juntando as suas grandes mãos sobre o estômago. Notaste isso? Notou tudo que custa dinheiro, disse Rowena, fechando o livro de contas e empurrando-o para o lado para terminar a sua refeição. Se não alimentar o teu exército adequadamente, eles tornam-se selvagens. Se a ordem se quebrar, o comércio para. É um mau investimento alimentar um lobo. E quanto a ti? Perguntou Garrick. A sala estava agora silenciosa. O crepitar do fogo, o único som. O que precisas para não te quebrares, Rowena? Ela olhou para ele. A pergunta não era sobre rações ou lenha. Ele estava a perguntar sobre os seus termos para este casamento. Atrás das pesadas portas de carvalho deste quarto, havia um homem e uma mulher ligados por um tratado. Preciso de honestidade, disse Rowena finalmente. Ela não desviou o olhar dos seus olhos intensos e brilhantes. Passei 20 anos numa casa construída com sussurros, mentiras e vaidade. Não farei isso novamente. Se eu cometer um erro, diz-me. Se tensionares quebrar-me, olha-me nos olhos quando o fizeres. Não me mimes. Não me mintas. Garrick levantou-se. Caminhou lentamente à volta da pesada mesa de madeira até ficar ao lado da sua cadeira. Estendeu os seus dedos grandes e calejados, afastando gentilmente uma mancha de tinta na sua face. O contraste entre a sua força letal e o toque cuidadoso enviou um choque elétrico súbito pela sua espinha. Sem mentiras, prometeu Garrick. A sua voz um ronronar baixo e perigoso que ressoava no seu peito. Tu és a minha companheira. Tu governas o meu forte. Qualquer um que te desrespeite, eu vou esmagá-los no pátio. Qualquer um que te minta perde a língua. Lidamos com a verdade aqui, Rowena. Ele não tentou beijá-la. Não forçou uma consumação dos votos. Ele simplesmente deu-lhe a sua palavra, selada na escuridão silenciosa de uma fortaleza de montanha. Rowena suspirou lentamente, a tensão persistente nos seus ombros finalmente a derreter. Oakhaven desaparecera. A cordilheira alta era dela. A neve chegou 3 semanas depois, enterrando a cordilheira alta sob 1,8 metros de branco sólido e ofuscante. Não caía suavemente como nos vales do sul. Deslizava lateralmente. Uma parede horizontal de gelo que despojava a casca dos pinheiros e selava a fortaleza num abraço congelado. Rowena adaptou-se. Trocara as suas capas de lã por pesadas peles de urso, embora insistisse que fossem cortadas e refeitas para que pudesse realmente mover os braços para escrever. Os seus dias tornaram-se um borrão de tinta, velas de sebo e cálculos intermináveis. Gerir um forte Lika no pleno inverno era como alimentar um forno que queria ativamente queimar a casa. Os homens corriam a alta temperatura. Possuíam metabolismos que exigiam milhares de calorias por dia apenas para manter o seu calor corporal. E quando estavam confinados no interior pelas nevascas, ficavam inquietos. Lobos inquietos arranjavam brigas. Brigas quebravam ossos. Ossos partidos significavam menos patrulhas nas muralhas.
Rowena resolveu o problema com economias frias. Converteu a caverna inferior, um espaço maciço e vazio anteriormente usado para armazenar equipamento de cerco partido, numa arena de sparring. Não lhes disse apenas para lutarem. Estruturou, criou chaves. Organizou piscinas de apostas, usando fichas de latão apoiadas pelo tesouro do forte. E o mais importante, retirou 10% de todos os salários da casa. Bran achou que ela era louca. Garrick simplesmente observava da varanda da arena, os braços maciços cruzados, um sorriso negro a brincar nos seus lábios. Em uma semana, a tensão ambiente no forte desapareceu. As brigas no refeitório pararam. Os homens exauriam-se no ringue, faziam as suas apostas e dormiam profundamente. O tesouro encheu-se lentamente de fichas de latão. Rowena tinha armado a sua agressão e monetizado o seu tédio. Tarde numa noite, o vento uivava à volta das torres de pedra como um animal moribundo. Rowena sentou-se no solar, os pés enfiados sob um pesado cobertor de pele, a riscar agressivamente linhas no inventário do intendente. A porta gemeu ao abrir-se. Garrick entrou. Trouxe a tempestade com ele. Neve cobria o seu cabelo escuro e enchia as fendas da sua pesada armadura de couro. Ele tinha estado fora na Cordilheira Ocidental a rastrear um bando de gatos selvagens da montanha que assombravam os seus currais de gado. Fechou a pesada porta de carvalho, encostando as suas costas largas contra ela por um momento. Parecia exausto. A brutal realidade de ser o alfa era que os trabalhos mais duros e perigosos recaíam sempre sobre ele. Rowena não perguntou como correu a caçada. As marcas de garras frescas e sangrentas a marcar o couro endurecido do seu espaldar respondiam a essa pergunta. Baixou a pena. Tira a armadura antes que derreta. Vais estragar os tapetes e eu acabei de os mandar limpar de fuligem. Garrick riu. O som era áspero, raspando a sua garganta. Afastou-se da porta e caminhou pesadamente em direção ao fogo. Os seus dedos estavam rígidos de frio, a mexer nos fechos de ferro congelados da sua peça peitoral. Rowena levantou-se. Caminhou até lá, afastando as suas mãos maciças. Baixe os braços, ordenou ela. Garrick obedeceu, deixando os braços cair ao lado do corpo. Ficou perfeitamente imóvel enquanto ela trabalhava nos fechos gelados. Era rápida e eficiente, os seus dedos mais pequenos manipulando o couro rígido com facilidade praticada. Puxou a pesada peça peitoral, deixando-a cair na pedra da lareira com um baque abafado. Por baixo dela, a sua camisa de linho estava encharcada de suor e neve derretida, aderindo aos grossos músculos encordoados do seu peito e abdômen. Estendeu a mão para os atacadores da sua camisa. Ele não se moveu, mas ela sentiu a súbita e abrupta mudança na sua respiração. O ar entre eles tornou-se denso. Rowena puxou o linho úmido por cima da sua cabeça. A sua pele irradiava calor como um forno. A cicatriz no seu rosto não era a única. O seu torso era um mapa de violência antiga, linhas brancas e irregulares de lâminas de prata, queimaduras enrugadas e as inconfundíveis marcas profundas de garras rivais. Ela não vacilou. Agarrou numa toalha de linho seca da bacia de lavagem e começou a secar os seus ombros. Perdeste 2 homens na patrulha, declarou Rowena calmamente, arrastando o pano áspero pelas suas costas. Garrick ficou ligeiramente tenso. Como sabes, vi Bran arriscar 2 nomes da lista ativa antes do jantar, Kaylee Thorne. Atirou a toalha úmida para uma cadeira. Já ajustei as rações de grãos para as casas das suas viúvas. Receberão o dobro pelo resto do inverno. Garrick virou-se para enfrentar. O dourado pálido dos seus olhos era vibrante à luz do fogo. Olhou para baixo para ela, procurando no seu rosto piedade. Não encontrou nenhuma, apenas a calma pragmática e constante que ela aplicava a tudo. Eram imprudentes, disse Garrick, a sua voz a descer para aquele registro baixo e perigoso. Quebraram a formação para perseguir um gato vadio para um desfiladeiro. O gelo cedeu. Eram tolos então. Mas as suas viúvas não deveriam passar fome porque os seus maridos careciam de disciplina. Garrick estendeu a mão. A sua mão maciça envolveu-lhe o maxilar, o polegar a deslizar sobre a sua maçã do rosto. A sua pele estava áspera, calejada e escaldante. Tu não choras, observou suavemente. Não vacilas quando volto coberto de sangue. Tu apenas consertas os livros de contas. As lágrimas não põem comida na mesa, Garrick.
Ela não se afastou do seu toque. E vacilar não cura feridas. Tu diriges a matilha, eu dirijo a fortaleza. Ambos temos os nossos trabalhos. É só isso? Perguntou Garrick, o polegar a traçar a linha do seu lábio inferior. Um trabalho? Rowena olhou para o monstro com quem se casara. Olhou para o seu rosto escarificado, as suas mãos letais, o peso pesado do comando que lhe curvava os ombros. Percebeu com uma clareza súbita e silenciosa que não o respeitava apenas. Sentia-se segura com ele. Verdadeiramente, profundamente segura. Não porque ele fosse gentil, mas porque ele era inteiramente honesto na sua brutalidade. Não, admitiu Rowena, a voz a descer para um sussurro. Não é só um trabalho agora. Garrick não pediu permissão. Fechou a distância a sua boca a encontrar a dela. Não havia nada de hesitante no beijo. Era pesado, consumidor e fundamentado numa necessidade desesperada de calor contra a escuridão congelante. Rowena retribuiu o beijo com a mesma intensidade, as mãos a agarrarem o músculo grosso dos seus braços, ancorando-se a ele. A refém cínica e o senhor da guerra. Dois sobreviventes cínicos a encontrar exatamente o que precisavam no meio do inverno. O meio do inverno quebrou-se com um falso degelo. O gelo derreteu o suficiente para transformar as passagens de montanha em lama escorregadia e letal antes de congelar novamente durante a noite. Foi durante esta curta janela que um cavaleiro chegou aos portões da Cordilheira Alta. Rowena estava no pátio a inspecionar um novo lote de flechas com ponta de ferro com Bran, quando os portões rangeram ao abrir-se. O cavaleiro não era Lycan. Era humano, tremendo violentamente num manto de lã barata, montado num cavalo que parecia meio morto de exaustão. Rowena reconheceu o brasão estampado na sua bolsa de couro congelada, a árvore estilizada da casa do seu pai. Ela não sentiu nada, nenhum surto de saudade, nenhuma ansiedade, apenas uma ligeira irritação por a sua inventariação matinal estar a ser interrompida. Bran colocou-se à sua frente instintivamente, a mão a cair para o punho da sua espada larga. Declara o teu negócio. O tenente maciço latiu. O cavaleiro praticamente caiu da sela, os joelhos a atingirem a lama congelada. Uma missiva para a rainha, para Lady Rowena, de Lord Aldenhale. Rowena deu um toque no ombro de Bran. Ele afastou-se, embora mantivesse um olhar desconfiado fixo no mensageiro a tremer. Ela avançou, tirando a sua pesada luva de couro e pegou no pergaminho selado da mão trêmula do homem. A cera estava rachada pelo frio. Vai para a cozinha, disse Rowena ao cavaleiro. Diz ao cozinheiro para te dar uma tigela de ensopado de tutano e uma cama perto da lareira. Não vagueis pela fortaleza. Os meus homens ficam nervosos perto de estranhos. O homem assentiu freneticamente e afastou-se. Rowena não abriu a carta no pátio. Caminhou de volta pelos maciços degraus de pedra, passando pelos guardas que baixavam a cabeça respeitosamente ao passar. Dirigiu-se diretamente para o solar. Garrick estava sentado à sua própria secretária a afiar uma faca de caça numa pedra de amolar. O som rítmico chassesca parou quando ela entrou. Ele viu o selo de cera partido na sua mão. Notícias do Sul? Perguntou ele, sem desviar o olhar da sua lâmina. Uma carta do meu pai, disse Rowena, sentando-se na sua cadeira. Quebrou o resto do selo e desenrolou o pergaminho rígido. Leu em silêncio. O fogo estalou na lareira. Garrick voltou a afiar a sua faca, dando-lhe espaço. A carta era exatamente o que ela esperava. Uma obra-prima de manipulação patética. Alden escreveu sobre uma colheita desastrosa. Escreveu sobre a delicada constituição de Camila a falhar no inverno úmido de Oakhaven. Mas enterrada sob a prosa florida e os apelos à lealdade familiar estava a verdade real. Oakhaven estava falida. Sem Rowena lá para equilibrar os livros, recolher as portagens e racionar os suprimentos, Alden gastara suas reservas a tentar manter uma fachada rica. Os senhores vizinhos tinham sentido a fraqueza. A fronteira oriental estava a ser contestada. Tinham acabado o dinheiro, os grãos e as opções. Alden estava a implorar. Queria que Garrick enviasse um destacamento de guerreiros Lycan para intimidar os vizinhos e queria que Rowena enviasse ouro do tesouro da Cordilheira Alta para cobrir as suas dívidas. Rowena leu a carta 2 vezes. Depois riu. Foi um som agudo e seco, desprovido de qualquer humor real.
Atirou o pergaminho para o centro da sua secretária. Garrick parou de afiar a sua faca. Pousou-a, caminhou e pegou na carta. Leu rápido, seus olhos âmbar a escanear o pergaminho desesperado. Quando terminou, o seu lábio superior repuxou-se em desgosto. Ele vendeu-te para mim para salvar o seu forte, ressoou Garrick, atirando a carta de volta para baixo. E agora quer que pagues pela sua sobrevivência com o meu ouro. Ele quer dever familiar, corrigiu Rowena, recostando-se na cadeira e apoiando o queixo na mão. Ele pensa que, como partilhamos um nome, sou obrigada a tirá-lo da sua própria incompetência. Camila provavelmente ajudou a escrevê-la. A caligrafia é dela. Ela sempre curvava os seus Ys demasiado agressivamente. Garrick inclinou-se sobre a sua secretária, plantando seus nós dos dedos maciços na madeira. Posso marchar para sul em 3 dias. Posso levar 200 homens, arrancar os portões de Oakhaven das suas dobradiças e arrastar o teu pai pelo cabelo. Posso dar-te o forte. Podes geri-lo daqui. Ele falava a sério. Não havia arrogância na sua voz, apenas uma declaração factual de capacidade militar. Ele estava a oferecer-lhe vingança servida numa bandeja de prata com um lado de violência absoluta. Rowena olhou para as mãos escarificadas na sua secretária. Imaginou o seu pai arrastado pela lama. Imaginou Camila forçada a enfrentar a realidade que ela tentara tanto evitar. Foi um pensamento tentador. Não, disse Rowena suavemente. Garrick ergueu uma sobrancelha. Perdoas-lhe? O perdão exige investimento emocional. Não tenho mais nenhum para ele. Rowena puxou uma folha de pergaminho em branco para si e pegou na sua pena. A guerra custa dinheiro, Garrick. Custa vidas. Marcha de homens para sul esgota os nossos suprimentos de inverno e deixa as passagens do norte vulneráveis aos bandos errantes. Oakhaven não vale as calorias que os teus homens queimariam a caminhar até lá. Então ignoramo-lo. Deixemo-los morrer de fome. Nós não fazemos isso também. Rowena mergulhou a sua pena no tinteiro. Um sorriso frio e pragmático tocou os seus lábios. Oakhaven controla os campos de grãos orientais, os mesmos campos que Alden atualmente falha em proteger. Precisamos de grãos para as campanhas de primavera. Começou a escrever. A sua caligrafia era nítida, precisa e completamente não sentimental. Estou a oferecer comprar os campos orientais, explicou Rowena enquanto a pena arranhava o papel. Diretamente, por 20% do seu valor real. Será dinheiro suficiente para pagar as suas dívidas imediatas e manter Camila em veludo por mais 1 ano. Mas ele assina a terra para a Cordilheira Alta para sempre. Ele torna-se um inquilino na sua própria fronteira. Garrick soltou um baixo assobio, cruzando os braços. Isso é extorsão. Isso é negócio, retorquiu Rowena, assinando seu nome na parte inferior com um floreio decisivo. Ele implorou por um salva-vidas. Eu estou a dar-lhe um. Simplesmente acontece vir com um laço pendurado. Derreteu um bastão de cera preta sobre a vela, deixando-a pingar no pergaminho dobrado. Pressionou o pesado selo de ferro do Rei Lobo na cera, deixando a marca de um lobo a rosnar. Estendeu a carta a Garrick. Faz o Bran dar isto ao mensageiro de manhã, e certifica-te de que ele lhe arranja um biscoito duro para a estrada. Não quero que ele morra antes de entregar os meus termos. Garrick pegou na carta. Olhou do selo de cera preta para sua companheira. O orgulho nos seus olhos dourados pálidos era cego. Ele não a amava apenas. Ele estava maravilhado com ela. Tu, murmurou Garrick, inclinando-se para pressionar um beijo duro no topo da sua cabeça. És infinitamente mais perigosa do que eu. A primavera invadiu a Cordilheira Alta tarde, mas chegou com uma beleza feroz e ofuscante. Os picos de granito apanharam a luz dourada e os vales inferiores explodiram num mar de pinheiros verde esmeralda e urze roxa de montanha. O comércio estava a prosperar. Os campos orientais, agora firmemente sob a gestão dos intendentes da Cordilheira Alta, produziram uma colheita abundante de trigo de primavera. Os senhores Elmanos do Sul, tendo ouvido os sussurros do patético colapso de Oakhaven e da implacável aquisição de Rowena, pagaram rapidamente as suas tarifas a tempo. Ninguém quis testar a rainha humana que comandava os lobos. Rowena sentou-se na varanda do solar principal, um pesado livro de contas pousado nos seus joelhos.
O ar estava quente, com cheiro a resina de pinho e carne assada dos pátios abaixo. Mergulhou a sua pena num tinteiro de prata, desenhando cuidadosamente uma grossa linha preta, através da entrada de dívida final para as fronteiras do sul. 0. O forte estava inteiramente no preto. Apesar da porta de carvalho do solar abriu-se atrás dela, ela não se virou. Sabia os passos pesados e silenciosos do seu marido. Garrick saiu para a varanda. Estava sem camisa no calor do verão, a sua pele escarificada a brilhar de suor de uma manhã passada a treinar na arena. Levava um prato de maçãs fatiadas e queijo duro, pousando-o na pequena mesa de ferro ao lado dela. Encostou-se ao balaustre de pedra, cruzando os braços e observando-a a trabalhar. Bran acabou de regressar da patrulha do sul, disse Garrick, pegando numa fatia de maçã. Ele diz que o forte de Oakhaven foi completamente abandonado. O telhado do grande salão cedeu durante uma tempestade de primavera. Alden e Camila estão a viver numa casa de mercador na aldeia inferior. O mercador acolheu-os por piedade. Rowena não levantou o olhar do livro de contas. Soprou suavemente a tinta molhada para secar. A piedade é uma moeda terrível. Acaba mais rápido que o ouro. Isso incomoda-te? Perguntou Garrick suavemente. Ela finalmente fechou o livro pesado, pousando-o na mesa. Olhou para a vasta e acidentada extensão da Cordilheira Alta. Viu os sentinelas a marchar nas muralhas, os ferreiros a trabalhar nas fornalhas, os mercadores a negociar peles no pátio inferior. Este era um lugar brutal construído sobre violência e pragmatismo. Mas era honesto. Era uma máquina que funcionava porque ela mantinha as engrenagens lubrificadas e Garrick mantinha os predadores afastados. Não, respondeu Rowena verdadeiramente. Parece equilibrar uma equação. Tudo está exatamente onde pertence. Garrick aproximou-se, estendeu a mão deslizando as suas grandes mãos calejadas sob os seus braços e levantou-a da cadeira com facilidade sem esforço, envolvendo a sua cintura com os seus braços. Ela pousou as mãos nos seus ombros, sentindo o ritmo constante e poderoso do seu coração sob o músculo escarificado. És uma mulher fria, Rowena Hale, murmurou Garrick, os seus lábios a roçarem a concha da sua orelha. O ronronar da sua voz enviou um arrepio familiar pela sua espinha. Rowena Ashdown corrigiu-o ela, inclinando a cabeça para trás para olhar nos seus olhos dourados pálidos. E eu não sou fria. Apenas reservo o meu calor para as coisas que importam. Garrick sorriu. Foi uma expressão rara e genuína que suavizou as linhas rudes do seu rosto. Beijou-a lenta e profundamente, puxando-a cada vez mais para si até que as paredes de pedra do forte, as varandas e o mundo exterior desapareceram inteiramente. Tinham negociado pela sobrevivência. Tinham trocado reféns e tratados. Mas enquanto o sol de verão mergulhava abaixo dos picos das montanhas, lançando longas sombras sobre a fortaleza, eles governavam juntos. Ambos sabiam que tinham assegurado a maior vitória de todas. Tinham encontrado um igual.